Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos dar início ao primeiro vídeo da disciplina de TRCI do nosso segundo bimestre. Vamos lá começar? Bom, gente, tem muita gente que fala, principalmente alguns alunos novos que chegaram no colégio. O que é TRCI? Tradução, reprodução e compreensão e interpretação de texto, tá? Mas o que isso muda a minha vida? Muita coisa, gente. Se nós não sabemos interpretar algo, a gente não consegue entender. Se a gente não consegue entender, obviamente não conseguimos o quê? Resolver ou chegar a um denominador comum. Vou dar um exemplo prévio para vocês. Quando nós temos uma lição de matemática e ali há uma situação-problema, onde diz: João ganhou 18 bolinhas de gude e, juntamente com essas bolinhas, ele ganhou mais 15 figurinhas. Ao total, quantas figurinhas e bolinhas de gude João ganhou? Ou seja, gente, se eu não saber interpretar esse probleminha que a Pro acabou de falar, eu vou conseguir resolvê-lo? Não. O que eu tenho que compreender? O que João ganhou primeiro e a sua quantidade, o que João ganhou segundo e a sua quantidade. E entender o quê? A minha pergunta final, né? Quanto ele ganhou no final, né? Quantas, né, figurinhas, juntamente com as bolinhas que ele ganhou. Já falou, juntamente. O que isso quer dizer? Que eu tenho que somar tudo e dizer um único total. Aí, agora, se eu não sei interpretar isso, como é que eu vou resolver? Vou ficar assim, ó, perdido. Ai, não consigo pensar. Ai, não consigo pensar. Um erro muito comum que existe em nós, seres humanos, e principalmente em vocês, nas crianças, é que a gente acha que já leu tudo, né? Então, às vezes, a gente bate ali os olhos na apostila, a Pro fala, vamos fazer a leitura da página tal. Aí a criança já pega e fala, eu já li. Como assim você já leu? Então, me explica o que você leu. E muitas das vezes não vai saber me dizer. Por quê? Porque apenas olhou, mas ele não leu, ele não compreendeu, e ele não compreendendo, ele não o quê? Interpretou, tá? Então hoje o que a Pro quer passar para vocês é para que vocês aprendam a interpretar, a compreender e através de todos esses métodos vocês vão começar o quê? A produzir. Então, a Pro separou alguns artifícios para que fique mais fácil para que vocês façam aí as lições de vocês e as produções textuais, tá? Uma das páginas, né? Aliás, somente uma página que vai para a lição de casa de vocês será a página 18, tá? Que vai ter uma parte de produção textual e ele vai dar o tema, ele vai falar sobre meios de comunicação. Então, ali vai ter um texto, né, que tá em forma de quadrinhos, e você vai olhar, ele vai estar contando a história do quê? Da rádio, né, de como ela surgiu. E ele vai pedir para que você pesquise outros meios de comunicação, que foi o que nós vimos na nossa aula de português. Ah, vale lembrar, gente, esse é um tipo de aula que eu posso trabalhar com o quê? Com todas as disciplinas. Posso trabalhar com português, posso trabalhar com matemática, posso trabalhar com história e principalmente na educação social. Então, a Pro pode, de repente, colocar algum texto para vocês responderem, para vocês interpretarem e que o assunto não é a casinha do João, mas o assunto, de repente, pode ser o quê? Sobre o Covid-19. Pode ser o quê? Sobre a febre amarela. Que nada mais é um texto onde vocês vão ter que procurar as ideias, né? Vão ter que procurar alguns assuntos chaves referente à pergunta que a Pro pode fazer para vocês, tá certo? Mas referente a essa produção textual que vocês vão fazer aí no caderno de vocês de TRCI, né? Referente à página 18, a Pro vai dar algumas dicas para que você faça um super texto aí. Tá ok? Então, vamos lá. Como produzir um texto? Para esse texto, especificamente,
A Pro quer o quê? Eu vou fazer a pesquisa, ele está pedindo para que eu produza um texto falando sobre meios de comunicação. Então, o que que eu preciso fazer? Pesquisar alguns meios de comunicação que eu tenho interesse em falar, né? E aí eu vou lá, eu vou falar sobre a TV, vou pesquisar a história sobre a TV. Não gostei da história da TV. Eu quero contar a história da internet. Lógico, eu adoro a internet. Nossa, interessante como surgiu a internet. Pronto. O que aconteceu aqui? Você se interessou por um tema e você estudou aquele tema e você dominou aquele assunto, tá? Então, uma das principais partes a ser feita é você conhecer e dominar o assunto, né? E aí tem aqui uma outra etapa muito fácil também. Depois que você identificou o que você quer falar, você vai separar algumas ideias. Como assim, ideias? Você vai separar o ponto-chave, né? Um exemplo de quando surgiu a internet. Qual foi o país? Qual foi o primeiro computador? Como era esse computador? Se a internet era discada, se a internet era via satélite, era via rádio. Então, você vai pegar algumas ideias, alguns pontos, né? Que a gente chama de chaves, onde o quê? Você vai conseguir explicar melhor sobre isso sem falar muita coisa, tá? E aí tem aqui, dominar a escrita. Olha, o que a Pro mais pega no pé na sala de aula de vocês. Gente, tá escrito na lousa assim. Por que vocês estão escrevendo errado? Cadê a acentuação? Cadê o ponto final dessa palavra, né? Dessa frase, aliás. Então, gente, para que o meu texto não fique confuso, é importante que eu também domine a escrita. Pro, mas e se eu escrever com a letra de mão, como vocês falam, né? A letra de mão, que é a cursiva. Mas eu gosto de escrever com a de forma, que é a bastão. Gente, não importa a forma como você escreva seu texto. O importante é que você utilize de palavras que tenham coerência sobre o assunto e que vocês procurem o máximo, não ter nenhum erro de português, né? Porque lembra que a Pro sempre falou para vocês? Às vezes, uma palavra, por conta da acentuação, ela muda totalmente o sentido. E isso aí vai atrapalhar na hora de interpretar o seu texto, tá certo? Então, eu vou fazer o quê? A compreensão de tudo isso aqui que eu já fiz, né? Dominar um tema, separar algumas ideias, dominar a escrita. E aí, depois que eu entendi tudo isso, e eu vou colocar todos esses outros em prática, a compreensão, ela sempre tem que estar o quê? Em primeiro lugar. Porque não adianta nada você começar a escrever e depois, na hora de ler, ficar com cara de paisagem. Não dá, né, gente? Então, além de dominar, a gente tem que compreender o que estamos fazendo. Após a compreensão, é lógico, né? Aí vai ficar muito fácil de você interpretar tudo que você fez, né? Então, assim, quem ouvir a sua história, você contando a sua produção textual, vai entender corretamente a sua ideia, né? Já que você seguiu alguns passos aí da produção de texto. Gente, essa parte é muito importante, tá? Ela faz um conjunto com todo o restante aqui, principalmente do início. Organização do texto. Gente, um texto ele tem que ter início, meio e fim, certo? Então, não existe você falar, o rádio, até hoje ele é usado. Tá, mas quando ele surgiu? Qual foi o auge do rádio? Então, não adianta nada você falar, começar seu texto, até hoje ele é usado. Tá, até hoje, mas quando começou? Deu para vocês entenderem? E acentuações, gente, e pontuações, isso é muito importante, porque a maioria de vocês ainda não sei o que acontece, mas vocês ignoram o fato daquele pontinho final, do meu ponto de interrogação, do meu ponto de exclamação, da minha vírgula que serve para eu dar pausa, para o travessão
que eu coloco quando eu vou iniciar uma fala, tá? Ou até mesmo um acento agudo de uma palavra, um acento aqui, ó, circunflexo, né? Ou o tio. Então, gente, são coisas que a gente não pode ignorar na hora de escrever o nosso texto. Ele faz parte do domínio da sua escrita. Mas, Pro, eu não sei tudo ainda. Pro, eu só tenho 8 anos. Verdade, você só tem 8 anos e como a Pro já está careca de falar e vocês cabeludos de ouvir, a língua portuguesa é a língua mais difícil para ser falada e para ser escrita também. Mas não é por isso que eu vou também fazer tudo errado e ficar dando essa desculpa, não é mesmo? Não. Então, o que vocês devem fazer? A boa e velha leitura. Vocês não podem deixar de ler, pessoal, porque é através da leitura, quando você ler vários livros, o que vai acontecer com você? Você vai ter mais criatividade, você vai aprender novas palavras, você vai observar reações de personagens através de toda a pontuação. Então, pessoal, a leitura ela é um ponto-chave para que você comece a desenvolver bem a sua escrita, tá? E não é só porque você está em casa aí de quarentena, você vai achar que você está de férias, pois vocês não estão de férias. Então é sempre bom você pegar um bom e um velho livro de uma história que você já ouviu milhões de vezes, mas que você dá muita gargalhada com ela, mas que você adora conversar com a mamãe, e reler novamente e prestar mais atenção o quê? Nos detalhes, tá? Ai, mas eu já li repetido, só que aí você coloca na sua cabeça, não, eu vou ler de uma forma diferente. Hoje eu quero ler de uma forma que eu consiga prestar mais atenção como se escreve uma palavra, qual a acentuação que eu devo usá-la, qual é o seu fonema, né? Qual é o som dessa palavra, tá? Então, pessoal, fica aqui as dicas da Pro para você hoje, para você produzir o seu texto aí. Não esqueça de fazer no seu caderno de TRCI, colocar a data e a referência da página, que é a 18, tá bom? E vai mais uma atividade complementar para vocês de um texto falando sobre a natureza. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem esclarecer na live de TRCI. Então, ó, um super beijo e um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!